Com a palavra, o contra-almirante fuzileiro naval José Henrique Salve Alquifuri, diretor cultural do Clube Naval. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que, em nome do presidente do Clube Naval, Almirante Palmer, dou as boas-vindas aos que aqui vieram para enriquecer essa tarde aqui do nosso clube com as suas presenças e, especialmente, para assistir à apresentação que será feita pela nossa pedagoga, Tenente Jussara, se me permite continuar chamando de Tenente, continua com a aparência de Tenente, então, por isso que ela chama assim, que após o início da carreira na Marinha, seguiu outros rumos, e hoje vai nos mostrar um pouco do seu exemplar trabalho realizado, voltado para a inclusão, voltado para pessoas com necessidades especiais. De modo que, em nome do presidente, dou as boas-vindas e passo a palavra à nossa palestrante. Boa tarde. Obrigada pelas palavras, Almirante Alquifuri. Agradeço a todos aqui presentes, né, e proponho que a gente faça uma troca, né, daquilo que a vida me permitiu conhecer nesse mundo da inclusão, né, e as oportunidades e algumas informações de como essa causa acontece na vida e especificamente no mercado de trabalho. Tá? Muito obrigada. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês, né, as experiências que eu tive a oportunidade de participar. Eu, como o Almirante falou, eu sou pedagoga, sou orientadora educacional, tive a honra de integrar a 2ª turma de mulheres oficiais da Marinha do Brasil, e aqui com muito prazer minha colega de turma, Tereza Cristina, né? E fiz opção de seguir uma outra estrada, né? Sempre na área de treinamento e seleção de pessoas, e quando surgiu a lei de cotas, que é a exigência legal para que as empresas contratassem pessoas com deficiência, muitos clientes meus começaram a me perguntar se eu também faria treinamento e seleção de pessoas com deficiência. Então, há 20 anos, caminho nessa estrada. O que eu pude aprender é que a melhor maneira da gente ser feliz é a gente contribuir para a felicidade do outro, né? E a felicidade do outro, não necessariamente ela é financeira. Ela principalmente perpassa pelo respeito e pela dignidade. Com o advento da lei, que é uma lei que em julho fará 32 anos, a lei de obrigatoriedade da contratação de pessoas com deficiência, o olhar para as pessoas com deficiência foi modificado. Mas é o nosso olhar que precisa ser diferente. As pessoas com deficiência, aquelas que nasceram já com a deficiência, aquelas que a vida, né, apresentou uma situação nova e que a condição dessa pessoa mudou, a condição dela é permanente. Uma pessoa só é considerada deficiente quando a situação dela não se reverte. Enquanto ela tiver em tratamento com possibilidades de modificar a condição dela, ela não pode ainda ter um laudo de pessoa com deficiência. Tá? Então, o olhar anterior, e que não era um olhar errado, tá? E que não era um olhar de piedade, de coitado, era um olhar protetivo. Então, a lei trouxe essa mudança para a gente, né? O que muda nesta situação é o olhar. Com a promulgação da lei, o olhar exigiu da gente uma nova visão, ou seja, olhar para aquela pessoa que tem baixa visão, ou que é cega, ou que tem uma visão monocular, de uma pessoa que ouve
pouco precisa de uma prótese auditiva ou é surda. Uma pessoa que tem uma limitação motora, seja perna, braço, mão, pés. Uma pessoa que tenha uma limitação mental, intelectual, um anão, um autista. O nosso olhar para esta pessoa é que precisa ser um olhar na pessoa e não na diferença que ela tem. Então, é isso que a legislação propõe para nós. A empresa precisa contratar, mas eu preciso olhar para o candidato e não para a característica que ele traz, porque realmente, se a gente olhar para a prótese de perna, se a gente olhar que ele não enxerga bem, a gente realmente vai ficar com dificuldade de contratar. O olhar é para a pessoa que, mesmo nesta condição, ela tem capacidade. E eu agradeço muito as pessoas com deficiência que estão aqui presentes, né? Porque vocês são a certeza absoluta de que pessoa com deficiência é eficiente. Então, antes dessa lei, o que a gente tinha, né? Tivemos lá, vamos ver se eu... Em 1854, é tempo aberto, gente. Foi criado o Instituto Benjamin Constant. Em 1857, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Em 1883, houve o primeiro Congresso de Educação Pública voltada para pessoas com deficiência. Em 1932, a fundação da Sociedade Pestalozzi, que é muito conhecida, né? Se fala muito nela. Em 1954, foi a fundação da BBR. Em 1954 ainda, foi criado no Rio de Janeiro a APAE. E em 1989 já se tinham mais de 200 unidades da APAE pelo Brasil. Então, essa ação anterior é porque o olhar, e eu repito, ele não era errado, ele não era equivocado, mas era um olhar de que uma pessoa com alguma limitação física, ela era, e assim identificada, como uma pessoa inválida, única e exclusivamente, para que ela tivesse uma proteção financeira de um benefício em função da situação, né? Tenho aqui a pessoa que me contratou depois que eu saí da Marinha para o jornal O Globo, né? E lá no Globo, num parque gráfico, aquela época, 1994, um funcionário nosso perdeu a mão no parque gráfico. E naquele momento aquela pessoa foi aposentada por invalidez. Porque era assim que era o olhar. Era assim que era reconhecido. E hoje, você sem a mão, sem o braço, sem ouvir, porque hoje o olhar é na pessoa, na capacidade dessa pessoa. Então, com o advento da lei, que em julho fará 32 anos, né, em 89 foi elaborada e definidos os direitos da pessoa com deficiência. Dos direitos da pessoa com deficiência veio a lei que passou a exigir das empresas a contratação de pessoas no mercado de trabalho. A lei foi criada, mas no nosso processo jurídico existe um tempo. Então, em 99 foi regulamentada a lei. E aí o que acontece? Com a exigência dessas pessoas irem para o mercado de trabalho, se a gente consegue lembrar alguma coisa, a gente não tinha ônibus adaptado. O ônibus adaptado surgiu em função da necessidade das pessoas com deficiência irem para o mercado de trabalho, né? E aí, e os cegos? E os surdos, né? Então, vieram, né? Veio a lei... se as pessoas com deficiência, elas vão concorrer à naturalidade da vida, então pensou-se na acessibilidade, não só do transporte, mas como que essas pessoas chegam, né? Um anão para poder falar num balcão que é mais alto. Então, assim, existe uma crítica, né, a como fazer se não tem as condições. Só que o que nasceu primeiro foi a ideia de contratar. E ao contratar,
surgiram as necessidades de se efetivar essa contratação. E se a gente refletir, nós estamos em 2023, Brasil é de 1500, um país de 523 anos e uma legislação que vai fazer 32 anos em julho, eu afirmo, a gente já tem uma evolução muito grande na questão da inclusão de pessoas com deficiência. Lógico, é preciso que a gente mantenha, melhore e crie situações outras ainda. Mas são 30 anos dentro de 523. É menos de 10% de tempo da existência do nosso Brasil em função do que a gente já conseguiu em termos das pessoas com deficiência. É só para que não só o olhar seja apenas na pessoa, mas que eu proponho que a gente olhe para aquilo que dá certo. Para que a gente melhore o que dá certo. E que a gente aumente, a exemplo do que está dando certo, com outras ideias e com outras sugestões para que fique melhor ainda. Depois da promoção da acessibilidade, veja bem, a lei foi criada em 89 e efetivamente em 2001 é que a fiscalização começou a ficar mais acirrada. Atualmente, as pessoas, e em 2001, há 22 anos atrás, a fiscalização era presencial. Então precisava, o auditor fiscal precisava fazer uma agenda e, se ele fosse muito ágil, né, e já tivesse com uma experiência muito boa, sei lá quantas pessoas quantas empresas ele conseguiria fiscalizar, né, por dia. Hoje, em função da tecnologia, a fiscalização é online. Toda empresa necessita encaminhar para o Ministério do Trabalho mensalmente o seu CAGED, que é a folha dos seus funcionários. E na hora que bate no Ministério do Trabalho, e a gente vai ver já já, a regra, né, para ser cumprida a exigência da contratação, então automaticamente, que nem o banco, né? Se tem dinheiro ou não, bateu a conta, vai debitar. Então, bateu o CAGED no Ministério do Trabalho, vai informar que aquela empresa precisa contratar pessoas com deficiência ou não. Então, por isso que a procura, né, para contratar pessoas com deficiência aumentou muito, graças a Deus. Em 2002, foi criada a Lei de Libras. Logo em seguida, olha, foi criada a acessibilidade lá atrás, em 2004 ela foi regulamentada, né, as exigências de acesso. Isso é só para mostrar, gente, a cronologia do avanço das ações que foram necessárias e que foram pensadas a nível da importância desse aspecto ser considerado para que a inclusão se dê de fato. Em 2005, foi regulamentada a Lei de Libras. Em 2008, a Convenção da ONU, o Brasil adotou a Convenção da ONU em termos de inclusão. Então, houve a primeira votação em maio na Câmara dos Deputados. Em 2008 ainda esse processo foi rápido, de maio a julho já houve a votação no Senado. E também em 2008 surgiu a lei de estágio como assegurando pessoas com deficiência nas vagas de estagiário. A contratação do trabalho, ela é obrigatória. O estagiário, ele não faz folha de pagamento para a empresa, então ele não entra na cota de pessoas com deficiência. Mas só a ação da gente estar voltado para ter essa preocupação de já contratar, como qualquer outro candidato, desde que ele preencha os requisitos da vaga, uma pessoa com deficiência, a gente já está tendo um olhar inclusivo. Foi promulgada em 2009 a Convenção e a nossa última legislação é a Lei de Inclusão Brasileira de 2015. Então, essa é a evolução desde que surgiu a ideia, e da ideia à vontade e à obrigatoriedade da contratação de pessoas com deficiência.
eu queria esclarecer que não existe vaga para pessoa com deficiência. Existe a vaga da empresa. Seja para analista de recursos humanos, seja para assistente financeiro, seja na área de marketing. Então, é preciso que a pessoa com deficiência tenha as qualificações para concorrer às vagas. Por isso que vocês vão me ouvir até o final falar no olhar na pessoa. E não no que ela tem de diferente em relação, se eu comparar com qualquer outra pessoa. E essa mudança cultural, a mudança cultural, ela é na nossa cabeça. E essa é a mudança mais difícil, né? Porque quis Deus criar os olhos para fora, então é difícil olhar para dentro. Certo? Então, antes, lá naquele início que eu apresentei, do assistencialismo, que eu volto a falar que não tem nenhum erro, por que era assistencialista? Porque a pessoa com deficiência era vista como incapaz. Hoje, ela tem aptidão, ela está pronta, ela está apta, né? Lá no assistencialismo, a gente esperava que alguém se movimentasse para fazer alguma coisa. E hoje a gente precisa da atitude das pessoas com deficiência. Que elas se enxerguem como pessoas iguais a outras quaisquer e corram atrás, como toda e qualquer pessoa que queira fazer o seu crescimento e percorrer na estrada da vida. E nós, todos, né? Sejamos o vento que espalhe essa mudança. Que pessoas com deficiência são eficientes. Porque a verdadeira deficiência é aquela que prende o ser humano por dentro e não por fora. Pois até os incapacitados de andar podem ser livres para voar. E aqui eu estou falando de nós ou das pessoas que não têm uma deficiência, tá? Mas também é preciso, aqui a gente tem um público, né, eclético, que estamos abrangendo dentro do mundo da diversidade todos os aspectos, que a maior deficiência é a falta de coragem para lutar. E aí eu estou falando para as pessoas com deficiência. Então, independente, não é o outro que tem preconceito para comigo. O preconceito é uma característica que eu posso ter, eu só preciso ter humildade suficiente e reconhecer que eu tenho preconceito nesse determinado aspecto. Porque na hora que eu reconheço que eu tenho este tipo de preconceito, seja ele qual for, aí eu vou conseguir, se eu quiser, trabalhar esse meu preconceito, tá? Então é preciso que a gente identifique o que é que faz com que eu não consiga administrar e conviver com qualquer que seja a situação diferente daquela que eu estou acostumada, ou do que os meus valores atendam, ou do que eu não penso desse jeito, tá? Então isso é o preconceito. E a gente está aqui no foco de pessoas com deficiência. A lei, o artigo que fala exatamente da contratação é esse. Essa é a regra, tá? A empresa com 100 ou mais empregados, ela está obrigada a preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada na seguinte proporção. A partir de 100 funcionários, mas nada impede que, se a minha empresa tem 50, que eu esteja voltada para contratar todo e qualquer tipo de pessoa, que eu tenha pessoas com deficiência trabalhando. Nenhum problema. Mas é obrigado para as empresas a partir de 100 pessoas. Então, de 100 a 200, a empresa tem que ter 2% do seu efetivo. De 201 a 500, ela tem que ter 3%. De 501 a 1.000, 4%. E a partir de 1.000 empregados, ela tem que ter 5%. Olha, nunca existiu, tá?
que a empresa que contrata a pessoa com deficiência é isenta do imposto XYZ. Isso nunca existiu. Mas algumas pessoas falam sobre isso. Nunca existiu, não houve nenhuma mudança legal. A empresa não é beneficiada se ela contratar pessoas com deficiência. Ela é punida se ela tiver mais de 100 funcionários e ela não tiver os funcionários no número de quantidade necessário exigido por lei. Tá? Até aqui tudo bem? Então, gente, há vagas. As vagas existem, sabe? Eu, assim, tenho muito orgulho, eu gosto muito do que faço e sempre selecionei, mesmo sendo pedagoga, e treinei pessoas, são 41 anos fazendo isso. O tempo que eu fiquei na Marinha foi treinando todas as bancas para os concursos de Escola Naval, Colégio Naval, Escola de Aprendiz, os quadros, a época QC, o CAF, todos os concursos, eu treinava as bancas, né? Então, mas eu sempre ouvi a dificuldade, é um mantra que existe, há 41 anos eu ouço esse mantra, que o mercado de trabalho está ruim. E aí eu sempre digo o seguinte, quantas vagas a gente precisa? Então esquece, não se preocupe quantos candidatos estão concorrendo, nem no concurso público, você só precisa de uma vaga. A gente precisa dar foco. Se eu ficar preocupado com o número de candidatos, eu vou esquecer do conteúdo, da prova, entendeu? Então, gente, o mercado de trabalho, ele nunca esteve ruim. Nunca. Lógico, a gente tem mais pessoas concorrendo, então existe uma disputa, mas o mercado de trabalho, ele não está ruim. Nunca esteve. Então, as vagas, só que precisa... O que falta é que as pessoas estejam preparadas. Porque a gente vai para um processo seletivo porque a mãe obrigou, porque a gente já está há X tempo em casa e não arruma trabalho. Alguém inscreve a gente num concurso público e aí a gente vai fazer a prova porque alguém inscreveu. Percebe? Então, assim, é preciso estar preparado. E o que é estar preparado? Né? Enquanto pessoa, e esse é o trabalho que eu faço em relação às pessoas com deficiência, é de que elas tomem posse de si. E aqui tem várias, né? Paulo Cândido, Samara, Igor, Amédio, João, né? E o João, eu vou aproveitar e ter uma história interessante, porque olha só, quando eu comecei há 20 anos atrás, hoje, a maioria do banco de candidatos que eu tenho, a grande maioria tem nível superior. São candidatos. 20 anos já se passaram. Mas eu não estou lembrando agora que ano foi aquele, João. Se você lembrar, você fala. Então, há muitos anos atrás, essas pessoas, a grande maioria tinha ensino médio, né? E multinacional tinha um requisito que, no mínimo, tinha que estar na universidade, cursando a universidade, né? E esbarramos, o candidato tinha todo o perfil, tinha todos os requisitos, mas não estava na faculdade, né? E eu cheguei para a empresa, porque eu também trabalho, né, com a empresa, orientando, eu disse, vamos lançar um desafio? Esse processo seletivo ocorreu em junho, só não estou lembrando o ano. E eu disse, olha, em agosto, porque estaríamos dentro do período de experiência, a pessoa que preencher a vaga, tiver de acordo com o que vocês precisam, ela vai ter que apresentar a matrícula na faculdade. E o primeiro candidato que eu falei disse assim para mim, era uma vaga para atendimento, o salário era significativo, e a primeira pessoa com quem eu falei me disse, Jussara, eu queria essa vaga, era para eu ganhar mais. Se eu tiver que pagar a faculdade, aí já não me interessa. E eu disse assim, o próximo é que nem fila de banco, o próximo foi o João. Eu tive o maior orgulho de ir à formatura dele, João é advogado. João mora em São Gonçalo, a empresa era no bairro de Fátima. Durante o processo de faculdade, o João ficou sem trabalho, e aí a gente pagar a faculdade sem ter salário, né? Mas o João não desistiu. E o João concluiu a faculdade dele. Então, veja bem, oportunidade, gente, é isso. Eu tive um diretor na Sul América que dizia que sucesso
É o encontro do talento com a oportunidade. Às vezes existe a oportunidade, mas a gente não tem o talento para preencher aquela oportunidade. E às vezes tem a oportunidade, tem o talento, mas não tem a oportunidade. Então, a empresa ela era a Elevadores Atlas Schindler. A empresa entendeu que valeria a pena lançar o desafio. E o João entendeu que valia a pena aproveitar aquela oportunidade, porque ele não preenchia, faltava esse quesito. E o João está aí formado. Talvez tenha sido, né, o empurrão que ele precisava. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, quando a gente tem ali as características, né, todos nós temos entusiasmo. É preciso que a gente se sinta entusiasmado, né? Então, é preciso estar entusiasmado, é preciso ser independente, é preciso compreender, é preciso se comunicar, é preciso estar comprometido. Eu estou falando de trabalho. Tá? É preciso ser determinado, é preciso ser responsável, é preciso ter postura, é preciso ser assertivo e é preciso ter iniciativa. É isso que o mercado de trabalho pede de qualquer candidato. Tá? Mas as pessoas com deficiência, que são iguais a todas e quaisquer outras pessoas, elas têm deveres e elas têm direitos. A condição delas, né, prevê algumas situações. Então, é preciso exercer a cidadania, né? Que isso é fundamental. É preciso ter o laudo médico. Olha só, eu não tenho que ver a deficiência. Tá? A deficiência não é para ser vista. Em alguns casos a gente vê. Mas e o surdo? Faz como? Se ele estivesse comunicando em Libras, a gente até acha que é, né? Mas se não tiver comunicação em Libras, a gente não sabe. A deficiência ela precisa ser comprovada através do laudo médico, como a gente comprova a nossa residência. Não é com comprovante de residência? Então, muito cuidado para não querer ver a deficiência da pessoa, porque não é para ser vista, não é para ser escondida, mas RH não tem que ver a deficiência. Tem que ter o documento que comprove que aquela pessoa tem uma determinada deficiência. A pessoa com deficiência, ela tem direito ao passe livre. O que é isso? É o trânsito natural, 24 horas por dia, em qualquer transporte público, desde que a pessoa vá lá e requeira. Leve seu laudo médico e todos os comprovantes necessários. Então, olha só, passagem é caro, gente. Algumas pessoas já deixaram de participar de processo seletivo porque não tinham dinheiro. Dependendo de onde ela mora, não vai pegar um ônibus só, o bilhete único não vai resolver. Percebe? Então e não são regalias, tá? São direitos, como a gente tem tantos outros, dependendo da situação, né? E aí tem que correr atrás da escolaridade, para poder concorrer. Aí o mercado começa a ficar difícil, porque eu não tenho os requisitos naturais para poder concorrer a todas as vagas que são ofertadas, né? E aí tem que elaborar o currículo. Gente, cuidado para que o currículo não seja cheio de cores, como eu recebo hoje. Ninguém vai te selecionar pela cor do seu currículo. A empresa vai te selecionar pelo conteúdo do seu currículo. O que é que você já fez? É isso que é importante ter no currículo. Não pode conter inverdade, porque se o RH tiver dúvida, tenha certeza, qualquer que seja a dúvida, não vai contratar. Então é preciso que você coloque a verdade e o mais importante é a sua experiência. Lógico, né? A sua formação, naquilo que você se destaca, né? Não precisa dizer o curso de inglês que você fez, mas sim a sua proficiência, né? Se você é fluente, se você tem um nível de conversação, se você só lê e escreve. Da mesma forma a informática, porque tem muita gente que nunca fez curso de informática e dá nó no computador. É a sua habilidade no uso da informática. Então, é isso que importa. Então, gente, a empregabilidade das pessoas com deficiência é de fato. Empregabilidade é a sua capacidade para você ocupar o lugar no mercado de trabalho. Não existe um outro mantra, é que não tem pessoas com deficiência qualificadas. Não é verdade. Só aqui tem várias. E todas essas estão trabalhando. E muito bem. E muito bem.
né? Aqui a gente tem concursado, a gente aqui tem contratado, pessoas que já foram promovidas. As pessoas com deficiência, elas estão seguindo o fluxo natural de qualquer outra pessoa. Só que tem que ter disponibilidade, tem que querer melhorar. Se surge uma oportunidade de você assistir uma palestra, vá buscar informação, vá esclarecer, sabe? Vá. Eu vou ao encontro das pessoas com deficiência, mas eu avalio muito aquelas que me procuram, porque ela precisa estar interessada em querer ocupar o seu lugar no espaço. Então, tem competências que é para qualquer pessoa que vá trabalhar, ela tem que ser independente. E aí a gente tem que entender que não é porque tem uma deficiência, a empresa tem que contratar, percebem? A Constituição é clara, desde que com capacidade laborativa. Então, a pessoa pode ter uma deficiência, mas para ir para o mercado de trabalho, ela precisa ter capacidade para trabalhar. E a primeira capacidade de trabalho é independência. Porque se ela necessitar que alguém, não é aquela ajuda da colaboração, de passar uma informação, mas para que ela se veja na função, ela precisa de alguém para ajudá-la, então ela não é independente. E é só para a gente entender que não é maldade. Estou sendo clara? O outro quesito importante é a comunicação. E aí fica todo mundo apavorado, como é que o surdo? Lógico, o surdo se comunica, ele não fica de bate-papo, falando sobre a morte da Rita Lee, que não tem nenhum problema. Mas nós, ouvintes e falantes, oralizados, a gente vai bater papo. Então, assim, a experiência me mostrou algumas coisas interessantes. Por exemplo, em chão de fábrica de alta produção, surdo dá olé na gente, porque ele não fica de bate-papo. Ele se comunica e ele invasa muito mais óleo do que a gente invasaria. Na Piraquê, o pessoal fecha muito mais pacote de biscoito do que nós todos. Percebem? A Volvo, o controle de qualidade dela, da pintura, dos veículos, é com cego. Porque o tato para o cego... Então, assim, foram descobertas que foi se fazendo, né? Da mesma forma... a época que eu estava na Marinha, concorreu um candidato ao Colégio Naval e ele era daltônico. E aí no exame de saúde ele perdeu, tinha passado. Só que ele foi contratado pelo Exército. Porque no Exército ser daltônico é o grande lance, porque ele identifica rapidamente o inimigo. Então essa percepção do que a diferença vai trazer para a nossa realidade, a nossa necessidade, é que é o grande lance. Entender isso e não julgar aquele menino daquele ano, de quase 40 anos atrás, ele não atendia as necessidades da Marinha. Mas aquela mesma característica dele foi o grande diferencial para ele ser aproveitado pelo Exército. Então, essa é a percepção ao depararmos com a diferença e não julgá-la como depreciativa ou como negativa, e sim a importância que ela pode ter em determinado contexto. Então, o surdo, ele se comunica por libras. O surdo lê, gente. Por isso o cuidado hoje da legenda, né? Porque são descobertas que a gente vai fazendo. Eu só me comunico em português, mas eu assisto qualquer filme desde que eu nasci, porque eu assisto o filme legendado. E isso é uma acessibilidade para quem não domina o idioma estrangeiro. Percebe? É a gente identificar o que a gente precisa fazer para que o acesso seja público e restrito. Compreensão é um fator importante. Na hora que o funcionário recebe uma solicitação, ele tem que compreender o que ele tem que fazer. E aí, eu já estou falando para as pessoas que o comprometimento é mental ou intelectual, precisa avaliar se esta pessoa, ela pode servir para uma outra situação. Por exemplo, McDonald's, vou trazer outra empresa, o Mundial, quem é cliente do Mundial,
há de observar que ali no caixa, no empacotamento, tem muitos jovens, né, ou jovens pessoas com deficiência intelectual e mental, porque a atividade é operacional. Então, as pessoas que têm comprometimento intelectual e mental, a atividade repetitiva, ele consegue dar resultado, né? E o mais, você contrata alguém é para trabalhar, não é para cumprir cota. Então, essa pessoa tem que agir, ela tem que ter atitude, ela tem que dar resultado. Então, essas competências laborativas, elas são para toda e qualquer pessoa. Então, de novo, no lugar da gente olhar para o que é diferente, a gente precisa olhar e identificar a competência do indivíduo, seja ele quem for, considerando que a diferença não deve e não pode comprometer a atividade a ser desempenhada. Então, a gente só precisa identificar a deficiência para saber exatamente aonde é que aquele funcionário vai trabalhar, o que é que aquele funcionário vai fazer, para que a gente não contrate aquela pessoa e aí vai dizer, está vendo, deficiente. Não, eu é que contratei errado. Eu é que não identifiquei a pessoa certa. Se me contratarem, me considero uma pessoa que dou resultado. Mas se me contratarem para uma empresa onde eu vou ter que ter conversas em qualquer outro idioma, eu vou ser um zero à esquerda, porque eu não tenho essa competência. Então, é preciso identificar exatamente as características do candidato. O olhar é na pessoa, é na competência. Olha só, se tem alguém aqui que assiste The Voice, vamos pensar na primeira rodada do The Voice, que o jurado está todo de costas. O jurado aperta aquela cigarra em função da entonação, da maneira como cantou. Ele não sabe se é menino, se é menina, se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo, se é magro, se está bem vestido, mal vestido. Ele aperta aquela cigarra por conta da competência. Ou seja, a gente não está vendo nada. A gente está tendo a oportunidade de se deparar com o desempenho daquela pessoa. É isso que a gente precisa avaliar. Então, na hora que a gente olha para a pessoa, a gente vai vê-lo como um indivíduo que é motivado, que tem valores, que tem atitudes, que tem habilidades e que tem conhecimentos. É a pessoa. E aí a gente precisa respeitar, né? A pessoa com deficiência, a mulher grávida, a opção de gênero, a cor de pele, a idade e o peso. Nada disso interfere no desempenho profissional de qualquer pessoa. Por isso que o olhar precisa ser na pessoa. Mas a gente está falando de pessoas com deficiência. E se eu falo de pessoas com deficiência, ela pode estar grávida, ela pode ter a opção de gênero que for, ela pode ter a cor de pele que for, ela pode ter a idade que tiver e ela pode pesar o que for. Então, a pessoa com deficiência abrange todos os aspectos da diversidade. Por isso que o olhar é na pessoa, independente de quem seja ela. Hoje, a gente fala em currículo às cegas. Eu fico um pouco preocupada, porque se for às cegas, a gente não vai ver nada. E fico à vontade, como profissional de recursos humanos, e tenho vários colegas aqui, que a gente usa muitas, né? Então, o currículo, ele precisa dizer quem é aquela pessoa. Agora, a cor dela, a opção dela, quanto ela pesa, a idade dela, se é mulher. Lógico que se está grávida, a gente não vai contratar, porque a gente contrata para trabalhar. E uma mulher grávida, ela rapidamente vai se ausentar, né? Então, é uma questão lógica, né? Se ela tem deficiência ou não, eu quero saber que aquela pessoa, independente das características dela, quanto ela vale. Quanto ela é a peça do quebra-cabeça que vai fechar a nossa imagem. Então, a gente tem que ter cuidado, que é uma outra coisa que a gente faz, de fazer tudo igual para todo mundo. E todo mundo não necessita de tudo igual. Igualdade não é justiça. Quando a gente está trabalhando em reconhecer a pessoa,
a figura ali é muito feliz, né? Porque deu-se o mesmo caixote para a criancinha e para o homem, e a criancinha, pobre coitada, continuava sem ver nada, e o homem não precisava nem de caixote. É esse entendimento quando a gente está olhando para a pessoa, porque as pessoas são diferentes, né? Então, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que eles se desigualam. Rui Barbosa já disse isso há muito tempo. Então, inclusão, que às vezes a gente fica meio apavorado, que a empresa fica pedindo, ai, pelo amor de Deus, Vera, começa aí, porque eu tenho que começar a contratar, sabe? E não é por aí. Na hora que a gente começa a lidar com coisas diferentes, quem ganha somos nós. Porque a gente tem a grande chance de experimentar aquilo que a gente mesmo acreditava que não ia dar certo, e a gente tem a prova real de que funciona. Então, a inclusão, na minha experiência de 20 anos, né, é um privilégio. A minha vida passou a ser muito diferente a partir do momento que eu comecei a conviver com tantas coisas diferentes, com tantas situações diferentes, com tantas pessoas dando olé. Olha, vivenciei uma situação no call center da Ampla é a empresa de energia de Niterói, e call center precisa de agilidade, imagina, né? Agora a gente já está ficando com o tempo fresquinho, mas aquele calorão sem luz, sem ventilador, sem ar-condicionado, sem geladeira, imagina como era aquele call center. E a melhor TMA, tempo médio de atendimento, na Ampla, era de um amputado de braço. E se a gente de cara pensar, não, gente, não vai dar, porque o cara tem menos um braço, e era o melhor tempo médio de atendimento. Então, isso é que eu não ao preconceito. A gente só vence o preconceito na hora que a gente experimenta. Inclusão, essa frase é minha, podem usar. Inclusão é teste São Tomé. Porque, gente, vamos cair na real. Falta. Falta visão, falta motricidade, falta audição, falta a parte motora. Então, falta. E se falta, a gente fica imaginando que vai faltar competência, que não vai dar conta. A gente faz um desencadeamento e que ele não é verdadeiro, né? E não são só os presentes que estão aqui, mas a minha convivência desses 20 anos com essas pessoas faz com que, com tamanho entusiasmo e com tanta firmeza, né, eu afirmo, porque é experiência. Né? É vivência, eu vejo no dia a dia. E a minha alegria é, assim, constatar essas pessoas que chegaram, né, há muitos anos atrás, e hoje elas estarem voando aí de uma forma esplendorosa. Eu só pediria, se eu tiver a questão do tempo, por favor, que alguém me sinalize, tá? Então, a importância do reconhecimento, a gente precisa reconhecer que mesmo sendo uma pessoa com deficiência, ela tem valor. E quando a gente reconhece, a porta abre, eu reconheço, eu valorizo, eu respeito, porque é um talento, tem competência, e então vai aproveitar a oportunidade. Pessoas transformam negócios, mas reconhecimento transforma pessoas. Na medida que a gente dá às pessoas o real valor que elas têm, e precisa ser conquistado. Quando alguém liga para mim e diz, eu sou amigo do Igor, e ele me disse que você arranja emprego. Não arranjo nada. Faço questão absoluta de dizer isso. Cada um dos candidatos, assim como eu na minha trajetória, e todos que estão aqui, seja por contratação ou por concurso público, conquistaram os seus devidos lugares. Então, essa experiência da conquista, de eu sou capaz, eu consegui, ela precisa ser vivenciada, né? Então, esse é o reconhecimento. Na hora que a pessoa conquista, né, Igor? Na hora que tenho que te contar uma novidade, né? E é muito bom, gente, ouvir as novidades dessas pessoas que há um pouquinho mais de 30 anos eram vistas como inválidas. Tá? Pessoas motivadas superam os seus limites e vão a qualquer lugar.
Qualquer lugar. Uma coisa é ter vontade, a outra é ter coragem. São coisas diferentes. Quando a gente só vê a diferença, quando a gente só olha para a deficiência, a gente não vai enxergar a competência. Não tem como. Então a gente tem que ver para onde a gente está botando a nossa lupa. Ou o pessoal de Marinha que está aqui, né, com todo respeito, Almirante Alkfouri, né, a luneta está querendo olhar para onde, não é? Porque, olha, se eu olhar para deficiente, é pessoa com deficiência. Se eu falar deficiente, falta eficiência. Então, o deficiente lá do mar. Não é o deficiente, tem nome essa pessoa. É outro cuidado que a gente precisa ter, tá? Daquela forma que a gente fala. Então, se o meu olhar é uma pessoa com deficiência, mas ela é eficiente. E aí, né, gente, cada um vê o que quer. Se a gente parar e pensar aqui mesmo na Rio Branco, eu vou pegar o Almirante Barroso, né? Se a gente pegar o Almirante Barroso e olhar para o Largo da Carioca, a mesma Almirante Barroso, a gente tem uma visão. Se a gente virar o corpo ali naquele mesmo ponto e olhar para o outro lado, a gente vai ter outra visão. Então, para onde é que a gente está olhando? Então, dentro de tudo isso, o que nós todos aqui que estamos aqui nesse salão, né? Qual precisa ser, em termos da inclusão, em termos da diversidade, a nossa maior característica? A gente precisa querer ser um aprendiz da vida, porque a vida muda. Ultimamente ela está mudando. Hoje, na hora do almoço, a gente falava muito sobre o tempo, né? Tivemos aí a pandemia, então é antes da pandemia e depois da pandemia. E quando a gente vê, a gente já está no dia 24 de maio do ano que a gente comemorou as festas alguns dias atrás. Então, a gente precisa, quem quiser, experimentar ser um aprendiz da vida. Mas para ser aprendiz da vida, com a idade que tiver, precisa ser humilde. Humildade não tem a ver com pobreza, né? Humildade é uma pessoa grande, que trata todas as outras como se fossem maiores. Então, na hora que a gente consegue, né, na posição que a gente tem, independente de qual seja ela, com a idade que a gente tenha, a gente reconhecer que bom que eu já aprendi muita coisa, que bom que eu tenho muito para compartilhar, mas que bom que eu ainda estou aberto para aprender outras coisas. E aí a gente tem dúvida, mas se a gente não tiver humildade, a gente não pergunta. Porque o que vão achar se eu fizer essa pergunta? Então vocês podem, já pensando aí nas perguntas, que depois do intervalo vocês gostariam de fazer, e o que eu souber responderei, e as minhas dívidas eu prometo que depois a gente sana, tá? Então, a família tem dúvida. A pessoa com deficiência tem dúvida. A sociedade tem dúvida. A empresa tem dúvida. Só que a gente não pergunta na empresa, porque o que o colega vai pensar eu fazendo essa pergunta? E se a gente tem dúvida e a gente faz aquilo que a gente pensa com a melhor das boas intenções, pode ser que fique pior do que estava antes. Então, gente, na dúvida, pergunta. E a primeira coisa para a gente mudar, para a gente ter esse olhar diferente, é aceitação. E a aceitação é o início da transformação. Sabe aquela cortina lá da sua casa que você sabe que tem que trocar? Mas olha, amanhã eu vejo e vou. Sabe aquele botão do fogão que não está acendendo e que, sabe? Então, enquanto a gente não aceitar que precisa, a gente não faz, tá? E olha só, quando a gente aceita, a probabilidade da lagarta virar borboleta é grande. E aí a gente aceita, e a gente tem que... Na hora que eu aceito que eu tenho que transformar, que precisa ser diferente, eu preciso saber identificar o que eu preciso transformar. Aí eu estou sentindo um negócio esquisito e tal, a gente precisa procurar quem sabe resolver isso, para identificar por que eu estou me sentindo esquisito, né?
Então, o tamanho do problema não importa, se a vontade de resolver é maior. Eu aceito, eu identifico, e aí eu tenho que ter coragem. Vontade, eu queria tanto ir lá na palestra, mas olha, me deu um sono e eu dormi. Eu queria tanto ir no churrasco, mas está chovendo. Ou eu queria ir tanto, mas com esse sol eu não vou não. Então a gente tem a vontade, mas falta aquele algo mais. Então a coragem, é preciso ter coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. Eu acho que a vida é mais ou menos assim. Desafios e o caminho mais fácil. Normalmente a gente quer o bom, bonito e o barato. E aquele caminho ali que vai a multidão, vai todo mundo. E o caminho do desafio é para poucos. Então, tenha coragem, assuma o desafio de pensar e agir diferente dos outros. Inclua ação, né? Não adianta só incluir, botar lá junto, porque a ação é a melhor amiga da inclusão. A gente tem que ter atitude para que aquela aceitação inicial, que eu identifiquei o que era, que tive coragem suficiente, eu coloque em prática. E aí a lagarta vai virar borboleta, e quando vira borboleta, o cabo de marinha pode arrebentar, porque a borboleta vai voar. A lagarta talvez permanecesse no lugar daquela borboleta. E aí qual é o nosso papel? Estou falando de sociedade, né? Aqui tem várias pessoas que podem ter um familiar, alguma empresa que tem os seus funcionários, tem as pessoas com deficiência e temos nós todos, tem esse grupo aqui presente. Qual é o nosso papel diante da inclusão? É conduzir a inserção de pessoas com deficiência com naturalidade. É natural, gente, não tem nada de diferente. As pessoas ficam muito preocupadas e ainda não ficam. Eu posso falar pessoa? É pessoa com deficiência, é pessoa. Essa pessoa com deficiência vai te ajudar, porque ela vai dizer para você, se ela precisar de alguma coisa, olha, eu tenho um problema, eu sou monocular, eu só enxergo de um olho, então eu preciso de uma tela de computador maior. Porque o próprio Windows já oferece o aumento de letra. Tá? Então ela vai dizer, se ela precisar de... Mas pergunte, olha lá as dúvidas. Pergunte se ela necessita de algo diferente. E aí vem a acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa na rampa, a gente pensa naquela voz da Iris Letieri no elevador, anunciando o andar, a botoneira de braille. A gente pode ter tudo isso, até o elevador panorâmico que tem aqui no clube. Mas se não tiver acessibilidade humana, não vai funcionar. Acessibilidade é abraço. Eu vou deixar para reflexão. Sabe aquele abraço que a gente foi cheio de vontade de dar em alguém, que a pessoa ficou assim, de braço arreado? Você lembra o que você sentiu? E sabe quando alguém também veio, um dia talvez, quem sabe, dar um abraço que você não retribuiu? Isso é acessibilidade. Acessibilidade é permitir o acesso. E a gente precisa permitir que as pessoas com deficiência cheguem. E as pessoas com deficiência precisam querer chegar. Gente, essa reflexão, né, ela pressupõe atitude. Se eu planejo, se eu tenho metas, se eu me envolvo, se eu trabalho, se eu sou entusiasmado, se eu me dedico, não dá para chegar em outro lugar, vai ter resultado. Então, a questão da inclusão, da inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas antes na vida, sendo aceita na família, na sociedade, na escola, no trabalho, só vai depender da nossa atitude. Encerrando, eu deixo para que cada um reflita, tendo ou não deficiência, porque a questão está na pessoa de cada um de nós. Se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado? Com respeito às minhas amigas e amigos psicólogos que estão aqui,
esse negócio de se colocar no lugar do outro, porque eu tenho que sair do meu lugar. Imaginar o lugar do outro, certo? Que nem sempre, mas vamos trazer para a gente. Se fosse comigo, meus valores, minhas necessidades, minha condição, como eu gostaria de ser tratado? E aí, algumas empresas para as quais o que eu trouxe para vocês, já pude compartilhar e dizer para vocês isso, que eu sou grata a Deus por todas as flores que têm semeado o meu caminho, por todas as borboletas que têm feito pousada na minha vida. Muito obrigada. Independentemente de onde estejamos inseridos, tenho certeza que hoje as lentes que nós temos para ver o mundo ficaram mais claras, ficaram melhores para que possamos ver o mundo graças à apresentação da Jussara. E por isso, em nome do presidente do Clube Naval, e tenho certeza que em nome dos presentes, agradeço e a cumprimento com uma salva de palmas.